Sabe por que aquelas estratégias de risco que parecem perfeitas no papel, muitas vezes dão errado? A gente tende a pensar que o problema está no plano, mas e se a resposta estiver nas pessoas? Pois é, vamos mergulhar hoje numa forma muito mais madura, mais inteligente de olhar para a gestão de riscos. A gente vai usar a teoria dos jogos para entender de vez o fator humano nessa equação. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Todo mundo já viu isso acontecer. A empresa investe uma grana, um tempão, cria políticas de risco super robustas, mas na prática, no dia a dia, elas simplesmente não pegam. As equipes continuam pegando atalhos, os resultados ruins continuam aparecendo. Então, nessa nossa conversa, vamos fundo para entender por que isso acontece e o que a ciência da estratégia tem a nos ensinar sobre isso. Para a gente desvendar esse quebra-cabeça, nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, a gente vai questionar aquela visão tradicional de risco. Depois, vamos entrar no mundo fascinante da teoria dos jogos e, no final, vamos ver como usar tudo isso para construir uma organização que seja de fato resiliente. Vamos lá! Ok, vamos começar pelo começo. A maneira como a maioria das empresas enxerga o risco é como se fosse um mapa, sabe? Cheio de perigos marcados com o X que a gente precisa evitar. Mas e se o problema não for o mapa? Vamos dar uma olhada em como essa abordagem tradicional pode acabar sendo bem limitada. Pensa bem, ferramentas como a ISO 31000 são excelentes. Elas ajudam a gente a mapear o terreno, a identificar os riscos que estão parados ali, estáticos. Elas nos mostram onde estão os rios, as montanhas, os buracos. O problema é que no mundo dos negócios, ninguém está explorando esse mapa sozinho. Existem outros jogadores, concorrentes, colegas, reguladores, e cada passo que um deles dá muda o mapa para todo mundo o tempo todo. E tem uma citação de dois estrategistas, Dixit e Naileboeuf, que é simplesmente genial. Eles dizem o seguinte: o lenhador não espera que a madeira revide, mas o general deve antecipar e superar a resistência. É exatamente aqui que a gestão de riscos tradicional mostra sua fraqueza. Nos negócios, o ambiente raramente é passivo como a madeira. Ele responde, ele reage, ele joga de volta. A madeira não revida, é verdade, mas os concorrentes, os colegas e os reguladores, esses sim, eles revidam. Então, o ponto central é este. Muitas vezes, o maior risco não é um evento externo, tipo uma tempestade que aparece do nada. Não, ele é criado dentro do jogo a partir da dança complexa de decisões, reações e antecipações entre as pessoas. O risco, no fim das contas, é estratégico. Beleza, se o risco é um jogo com vários participantes, como é que a gente pode prever os movimentos deles? É aqui que a gente vai conhecer a ferramenta que nos ajuda a decifrar essa interação, a teoria dos jogos, que nada mais é do que a ciência da estratégia. Nenhuma decisão importante acontece no vácuo, né? Cada escolha que uma empresa faz, seja mudar um preço, lançar um produto ou até mesmo promover alguém, precisa levar em conta como os outros vão reagir. Concorrentes, clientes e até as equipes dentro da própria empresa. É um jogo de xadrez constante. E é aqui que a teoria dos jogos brilha. Pense nela como a matemática do comportamento humano em situações onde há conflito e também a chance de cooperar. Ela nos dá um framework para analisar cenários onde o meu sucesso depende diretamente do que os outros vão fazer. É a ciência por trás de qualquer boa estratégia. E essa, pessoal, é a grande virada de chave. A gente sai daquela visão de risco como um meteoro caindo do céu, um evento externo que a gente não controla, e passa a enxergar o risco como uma rede, uma teia de decisões humanas interligadas. A gestão de risco deixa de ser sobre prever desastres e passa a ser sobre entender e, principalmente, moldar incentivos e comportamentos. Tá, mas como essa teia de decisões funciona na prática, dentro de uma empresa? Vamos dar uma olhada agora no que a gente pode chamar de jogos corporativos e entender, de uma vez por todas, por que aquelas políticas cheias de boas intenções acabam dando tão errado. Olha, a verdadeira mensagem de uma organização não está escrita no manual de conduta ou num quadro bonito na parede. Ela está no contra-cheque, no bônus, na promoção. Se o discurso oficial da liderança fala em prudência, em pensar no longo prazo, mas a remuneração premia a velocidade, o volume e o resultado de curtíssimo prazo, qual mensagem as pessoas vão ouvir? A mensagem real está sempre no incentivo. É ele que dita o jogo. E esses problemas não são falhas aleatórias, não são acidentes. Eles são resultados totalmente previsíveis de um jogo mal desenhado. Controles que são ignorados, equipes que escondem informação uma da outra, aquela sensação de que o plano era ótimo, mas o resultado foi péssimo.
tudo isso acontece porque as regras não oficiais do jogo, ou seja, os incentivos reais, sempre vencem as regras oficiais da política. Quer um exemplo clássico da teoria dos jogos? O famoso dilema do prisioneiro, versão corporativa. Imagine dois departamentos. Se os dois cooperarem, ótimo, a empresa toda ganha e eles também. Mas cada um, pensando só no seu, tem um incentivo para não cooperar, para tentar levar uma vantagem sozinho. O resultado? Quando os dois pensam assim, com medo de serem passados para trás, o mais provável é que nenhum dos dois coopere e, no final, ambos saem ganhando bem pouquinho. A busca racional pelo melhor resultado individual leva ao pior resultado coletivo. Isso acontece o tempo todo nas empresas. Certo. Se a gente entende que o risco é um jogo estratégico, como isso muda a forma de gerenciar uma empresa na prática? Bom, essa nova lente transforma completamente áreas-chave como negociação, governança e a própria gestão de riscos. Vamos ver esse novo kit de ferramentas. A negociação deixa de ser só uma técnica de persuasão e vira um jeito de decidir quem assume qual risco em um projeto. A governança não é mais só um monte de regras e organogramas. Ela passa a ser a arte de construir confiança e credibilidade. E a gestão de riscos, a mais importante, vai muito além de prever cenários. Ela passa a ser sobre desenhar um sistema onde as pessoas naturalmente tomem as melhores decisões. Então, a grande lição aqui é que a análise de risco tradicional, aquele mapa, é só o ponto de partida. Não adianta nada ter o mapa mais detalhado do mundo se a gente não parar para pensar em como as pessoas, os jogadores, vão se comportar diante dele. Mapear os riscos é o começo, não o fim da jornada. O passo seguinte é entender o jogo. Bom, agora vamos juntar todas essas peças. Se o risco é estratégico e se a gente pode desenhar as regras do jogo, qual é o objetivo final? O que significa ser uma organização com resiliência estratégica de verdade? Se tem uma coisa para guardar dessa nossa conversa, é esta: onde a gente procura o risco, determina o que a gente encontra. Se ficarmos procurando só por eventos externos, isolados, vamos perder completamente a dinâmica humana, essa teia de decisões e incentivos que, no fundo, é o que de verdade move os resultados. A verdadeira resiliência não vem de ter mais controles, mais regras, mais burocracia. De jeito nenhum. Ela acontece quando o sistema é tão bem desenhado que as ações de interesse próprio de cada funcionário de cada departamento naturalmente acabam contribuindo para o bem da empresa como um todo. É quando o jogo incentiva a cooperação, mesmo entre pessoas que só estão pensando em si mesmas. E para fechar, fica uma provocação para a gente levar para a nossa realidade. A organização está apenas reagindo aos eventos, como um barco à deriva sendo levado pela maré, ou ela está ativamente desenhando as decisões, mudando os incentivos, agindo como uma verdadeira arquiteta do seu próprio destino. Essa mudança de ser um reator para ser um arquiteto é a essência da maturidade estratégica.